Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por vezes me ponho a pensar como é possível, diante de Deus, que alguém, um ser que se diz humano, ou um grupo, seja ele social, religioso ou político, tenha a insensibilidade e a falta de empatia e compaixão ao sofrimento. Seja esse também afligido a um homem, à humanidade, a um animal, ao meio em que vivemos, que são presentes de Deus e a nós entregues para que os cuidássemos e tivéssemos com todos eles um convívio harmônico, pacífico, justo, puro e solícito, que gerasse vida e não aniquilação ou morte. Assim sendo, só posso, na minha pequenez espiritual, pensar que o fim anunciado pelo Senhor e Redentor deve estar próximo, pois a maldade humana chegou novamente ao mesmo patamar atingido nos dias do profeta Noé. E foi a causa imediata que fez com que Deus destruísse a maior parcela de toda a sua criação. Todas essas coisas atingem o âmago da bondade de Deus, ou seja, sua bendita criação, desvirtuada por sua mais perfeita criatura, o homem. E a nós, o que resta fazer? Fazer exatamente o que foi ordenado por Jesus Salvador, o Cristo Redentor, ao homem que hoje lemos no Evangelho, que foi livrado de sua possessão demoníaca, ao anunciar, proclamar e divulgar os benefícios que Deus, nosso Senhor, nos concedeu para que assim os que ainda amam e servem ao Soberano Altíssimo e seguem seus mandamentos possam louvar conosco esses benfazejos dons distribuídos por um complacente e misericordioso Criador e doador de nossas vidas. E para que aqueles que ainda não experimentaram esse amor soberano e pacificador de almas, tenham a oportunidade de conhecer uma nova e diferente realidade espiritual, da qual nunca ou pouco se tinha ouvido falar. Jesus despediu o possesso que havia curado da sua possessão, dizendo-lhe: volta para a tua casa e conta
o que Deus fez por ti. E segue o Evangelho. Ele foi embora, proclamando por toda a cidade quanto Jesus tinha feito por ele. Nós seguimos o exemplo? Ou nos escondemos atrás do véu quando saímos daqui para a rua diante dos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho? Nós proclamamos esta graça que Deus tem dado a nós? Esse é o ponto no qual devemos nos deter. Proclamar que esse é um Deus de misericórdia e salvação e que a Ele devemos render glórias, graças e adoração em tudo e por tudo. A cada momento de nossa existência, em nossos atos, e que nossos pensamentos devem estar a Ele voltados, para que tomemos o melhor caminho em nossas decisões e nossas vidas. Não tenhamos medo de aceitar esse Jesus de misericórdia em nossas vidas, como os gerasenos, que pediram ao Mestre, depois de ver a graça da cura, que se retirasse dali. O que diz o Evangelho? Porque ficaram com grande medo. Ao contrário, devemos ser como aquele homem a quem o Senhor salvou, que pedia-lhe que ficasse com ele, pois havia experimentado em si o amor paternal e sua benevolente compaixão. Esse homem devemos ser cada um de nós, sabedores de onde viemos e o que fizemos em nossas vidas estando longe de Deus, desvirtuados de seus mandamentos e corrompidos por uma amalgama de vícios e maldades, e Ele nos estendeu suas benditas e santas mãos para que pudéssemos subir e embarcar em seu barco de salvação. Qual é? A única e santa Igreja de Cristo, na qual agora professamos nossa fé, e na qual, encontrando Jesus como seu Salvador, encontraremos nossa eterna bem-aventurança. Vós sois a luz do mundo, diz o Evangelho de Mateus. Não se pode acender uma vela para colocá-la debaixo de um móvel. Isso seria ridículo. Mas para colocá-la num candelabro, a fim de que ela ilumine a todos os que estão na casa. E continua o evangelista dizendo: assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Foi o que fez aquele que saiu curado, glorificando a Deus em tudo e por tudo que lhe havia passado em sua vida diante de todos, e não como os gerasenos, que por medo pediram que o Mestre se afastasse deles. E aí,
o que devemos fazer, como proceder. Tudo está encontrado nas Escrituras. Eu sou a verdade, o caminho e a vida, diz o Senhor. Quem crê em mim jamais andará em trevas. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas ele continua explicitando um pouco mais. Quem me ama, diz Jesus, guarda meus mandamentos. São apenas 2. O resumo de 613 mandamentos da lei judaica, que não conseguiam cumpri-lo. Porque se há de convir que fizeram uma carga sobre si que não poderiam mais cumpri-la. E Jesus a resume em 2 pontos nevrálgicos, mas não circunstanciais. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Parece fácil, não é verdade? A prova de que um homem não ama a Deus e seu Cristo consiste no fato de não observar seus mandamentos. Para aqueles que gostam e amam citar os santos e teóforos padres em suas conversas, aí está. Esta é uma sentença proferida pelo grande São Basílio. E gostaria de repeti-la. A prova de que um homem não ama a Deus e seu Cristo consiste no fato de não observar seus mandamentos. Se amasse realmente a Deus, me permitam abrir um pequeno opúsculo, um livro que deveria ser um livro de cabeceira para nós, chamado Relatos de um Peregrino Russo. No seu segunda parte do livro, ele nos traz um pequeno trecho de uma conversa entre ele e um grande exicasta, entre ele e um pai espiritual, um monge de muita sabedoria. E ele que buscava esse entendimento do amor a Deus e da oração, não tinha chegado ainda a uma conclusão sobre este amor. E o exicasta lhe diz que nós não amamos a Deus. Por quê? Porque se o amássemos, pensaríamos continuamente nele, com alegria profunda. Cada pensamento de Deus nos causaria prazer e deleite. Pensem se é isso que acontece convosco. Pelo contrário, na maioria das vezes, e bem mais ardente, penso nas coisas do mundo, e pensar em Deus é para mim trabalho e aridez. Se amasse a Deus, falar com Ele durante a oração seria meu alimento e minha alegria, e me levaria a uma comunhão com Ele. Mas pelo contrário, não somente não encontro prazer algum na oração, como também a faço simplesmente com esforço. Luto com aversão
esmoreço pela preguiça, estou sempre pronto a empenhar-me em qualquer ninharia, desde que abrevie a oração ou dela me desvie. Meu tempo voa quando me dedico a ocupações fúteis, mas quando estou em colóquio com Deus, quando me ponho em sua presença, as horas parecem não passar. Aquele que ama alguém, pensa nele sem interrupção, zela por ele, e em nenhuma circunstância este ser amado sai de seus pensamentos. No nosso caso, durante o dia inteiro, custamos a pensar sequer momentos que nos levem a ser fervorosamente filhos do Senhor Altíssimo. Nos agrada o quê? Falar de assuntos fúteis que desagradam a alma. Sentimos prazer nisso. Mas quando se trata de meditar sobre Deus, surge o quê? Aridez, tédio, preguiça. E por aí vai. Talvez para não alongar-me mais, gostaria apenas de terminar esse nosso sermão dizendo que somos todos orgulho e egoísmo. Todas as nossas ações confirmam isso. Só o amor será capaz de nos salvar. O amor geralmente cresce com o conhecimento, e quanto maior for a profundeza e extensão desse conhecimento, mais amor haverá. Quem conhece a Deus, ama a Deus. Quem ama a Deus, o busca como seu refúgio. Abramos nosso coração a Deus e deixemos que lá habite seu infinito amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.